Бог был представлен еще до проблем Израиля, и Он еще до сих пор ведет борьбу за свой народ. То, что хотел фараон, оно шло против воли Божьей. И он хотел, чтобы израильский народ поклонялся по его законам, так как фараон этого хотел, но не так, как Бог. Но Бог показывает нам лучшее поклонение, чтобы оно было полным. И задаем им вопрос, а на чьей стороне находишься ты? На стороне Бога или на стороне людей? Если ты не отдалишь от себя всех идолов, они будут угнетать твою работу, твою жизнь и твое сознание. И они, самое главное, они будут отдалять тебя от Иисуса. К тому же, я хочу сказать, что Бог победил и в России. Бог Израиля также победил и в России. И Он также готов и будет бороться за твои проблемы против твоих богов. Boa noite. Uau, hoje está mais bonita a igreja, tem mais gente. Que bonito. Bom, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu só queria primeiramente agradecer à igreja, agradecer à equipe dos jovens que está nos ajudando um montão com a música, com as orações, com os monólogos. De verdade, para mim, tem sido momentos bastante legais, estou desfrutando muito. Agradeço à igreja, porque todos os dias vocês estão vindo, estamos nos reunindo aqui, tendo momentos prazerosos com Deus. Que possamos continuar assim até agora o final da semana. Falta pouquinho, já estamos na metade da semana, falta alguns temas ainda para falar um pouco e um montão de coisas ainda para aprender. Bom, assim como já falava aqui no vídeo, a quem estamos obedecendo? Não? A Deus ou aos homens? Um Deus multicultural que está disposto a ajudar pessoas aqui no Brasil, pessoas lá na Rússia, pessoas em todos os lugares. Que possamos vestir a camisa, ser cristãos em todo lugar, apresentando o amor de Cristo, não importa para quem. Esse também é o motivo das 10 pragas, dos 10 milagres de Deus no Egito. Bom, hoje vamos fazer algo diferente aqui. Vocês gostam de cartas? Eu tenho uma carta aqui para ler bem especial. E espero que prestem atenção em cada palavra. Tem muito a nos ensinar também. Diz que é uma carta de um soldado desconhecido. Já ouviram falar? A carta do soldado desconhecido? Talvez nem tantos, não, porque é desconhecido, então nem muitos conhecem, mas essa carta do soldado desconhecido nos fala algo bastante interessante, de um homem que conheceu a Deus na guerra. Bom, ela diz assim: escuta a Deus, jamais falei contigo. Lembrando que é uma tradução ao português, então talvez não tenha o mesmo significado que talvez teve naquela época. Escuta a Deus, jamais falei contigo. Hoje quero saudar-te. Bom dia, como vais? Sabes, disseram que tu não existes, e eu acreditei que era verdade. Sendo tolo, nunca havia reparado tua obra. Ontem à noite da trincheira rasgada por granadas, vi teu céu estrelado, e compreendi então que me enganaram. Não sei se apertarás minha mão, vou te explicar e hás de compreender. É engraçado, neste inferno hediondo, achei a luz para enxergar teu rosto. Dito isto, já não tenho muita coisa a te contar, só que tenho muito prazer em conhecer-te. Fazemos um ataque à meia-noite. Não tenho medo. Deus, sei que tu velas. Ah, é o clarim. Bom Deus, devo ir-me embora. Gostei de ti. Vou ter saudade. Quero dizer, será cruenta a luta. Bem o sabes. E esta noite pode ser que eu vá bater à tua porta. Muito amigos não fomos, é verdade? Mas sim, estou chorando.
Vê, Deus, penso que já não sou tão mal. Bom, tenho que ir. Sorte é coisa bem rara. Juro, porém, que já não receio a morte. O que você acha dessa carta? Interessante. Alguém que não conhecia a Deus, que se julgava ser mal, em um momento que menos esperava, conheceu a um Deus diferente do que as pessoas hoje pregam. Mas volta a fazer a pergunta: a quem temos obedecido? A Deus ou aos homens? A quem temos submetido a nossa vontade, o nosso motivo de adoração, o nosso motivo de agradecimento à vida, ao trabalho, às recompensas, à família, à alegria? Vamos a Josué capítulo 24, versículo 15. Nosso primeiro texto dessa noite. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15, diz o seguinte, e prestemos atenção, porque veremos uma pequena relação na conclusão dessa mensagem. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu te pergunto hoje, querido amigo, querido jovem, querido visitante, a quem estamos servindo? A Deus ou aos homens? A quem submetemos a nossa vontade, o nosso motivo de adoração, o nosso motivo de agradecimento? A Deus ou aos homens? Como já disse, vamos fazer algo diferente hoje. Será um desafio, porque estaremos agora analisando 3 pragas. Nos outros dias estivemos vendo cada dia uma praga. Hoje veremos então detalhes especiais que chamam mais atenção da 4ª praga, da 5ª praga, da 6ª praga. Ou desses 3 milagres que Deus fez na terra do Egito para dizer ao mundo que Ele é o Deus verdadeiro. Então os convido a Êxodo capítulo 8. Vamos ver alguns detalhes desses milagres. Vamos ser mais pontuais. E logo fazer então relações com outras passagens da Bíblia e tirar então alguns ensinamentos que o nosso Deus nos dá. Êxodo capítulo 8, versículo 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Preste atenção também nesse detalhe. Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti. Logo no versículo 22 diz assim: naquele dia separarei a terra de Gozém, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Presta atenção aí no versículo 22, separarei a terra de Gozém, em que habita o meu povo. Vamos aos primeiros detalhes. Moscas, diz aqui. Em algumas traduções, podemos ver que não são realmente moscas ditas aqui. Quando vemos versões da Bíblia em inglês, que foram traduzidas desde o latim, vemos palavras que para o português não significariam moscas. Eram insetos que realmente mordiam e feio, que causava dor às pessoas. Não somente às pessoas, mas também aos animais. Não sei se vocês conhecem aquele tipo de inseto chamado, popularmente chamado mutuca. Já ouviram falar? Mutuca. Esse seria o sentido aqui. Não seria moscas, mas seria mutuca. Tá bem? Então, imaginem agora milhares e milhares de mutucas
estando em sua casa, na sua cozinha, no banheiro, saindo do seu forno e mordendo as pessoas em todos os lugares. Bom, e no Gozém não havia esses tipos de insetos, porque o povo de Deus estava sendo protegido, mas na parte onde estava a maioria do povo egípcio, eles estavam sofrendo pelas mutucas. Logo, a tradução pela Sociedade de Publicação Judaica diz que, e eles usam essa frase, enxames de insetos. Então poderia ser também, não somente um tipo de inseto, mas alguns tipos de insetos, e então formavam nuvens da tamanha quantidade que era, fazendo o povo ali sofrer por mais essa praga. Poderiam estar juntos ali piolhos, pulgas, moscas, mutucas, não sei. Mas aqui, por essa opinião, por esse pensamento, podemos também pensar que não somente havia um tipo de inseto, havia muito mais. Ou seja, o sofrimento podia ser pior. Mas, se as moscas fossem a intenção do texto, poderíamos entender muito bem, porque neste momento, na terra do Egito, ainda estava muitas pilhas de rãs e sapos em decomposição no meio do povo. Então, talvez, por essa razão, ajudaria muito a que a quantidade desses insetos aumentasse. Vamos a Êxodo capítulo 9, versículo 1 ao 7. E aqui temos outra praga. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Sempre há essa característica. Moisés apresenta a sua proposta, logo vem as consequências. Porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Aqui Moisés já deixava bem claro, ele não daria paz a ninguém. Mas só que essa praga tem algo diferente, porque está totalmente direcionada aos animais. As primeiras 4 pragas atingiram as pessoas, de modo físico, digamos. Eram desconfortáveis tudo o que aconteceu, mas essas pragas não impactaram as suas propriedades, ou o que eles possuíam. Era diretamente no que eles eram e não no que eles tinham. Agora a coisa muda um pouquinho, porque vemos pragas agora atingindo as suas próprias propriedades. Nessa praga, o bolso dos egípcios foi tocado. Um grande impacto na economia. Muitos estavam perdendo recursos porque esse milagre de Deus atingiu somente os seus animais. Além disso, estaria indo como os animais que já li: gado, cavalos, burros, camelos, bois e ovelhas. O impacto na economia, como eu já disse, era catastrófico. Parece que progressivamente as pragas estavam piorando. E como já diz o texto, pestilência gravíssima. Mas só que também ele dá um outro detalhe. Essa praga atingiu os animais que estavam no campo, não os que estavam abrigados. Muitos dos egípcios também que escutaram o que Moisés falou, acreditaram que viria algo sério. Então, esses egípcios, preocupados com o que aconteceria com toda a sua propriedade, com seus recursos, cuidaram dos seus animais e os abrigaram. Porém, outros não acreditaram em suas palavras e deixaram seus animais no campo, sem nenhum cuidado, causando assim a morte de muitos dos seus animais. Pegamos aí os detalhes, vamos para a outra praga. Uma que também não tem vários versículos utilizados na Bíblia. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Aqui tinha um significado,
pois tirar as cinzas do forno significava também o tempo de escravidão que os israelitas tinham ali na terra do Egito. Era mais uma praga de vingança, porque agora o povo de Deus estava dando o troco. Muito tempo estavam presos nas mãos dos egípcios, sendo escravos, fazendo o que eles bem queriam, mas só que agora essa praga é uma praga de vingança. Úlceras. Um outro detalhe, essa praga também não teve nenhum aviso prévio, assim como a terceira que vimos. Moisés não precisou falar ao faraó, Deus somente deu a ordem, jogue essas cinzas para o ar, e então tudo se contaminou. Há uma probabilidade que Moisés e Arão levaram consigo um balde de fuligem, para representar então toda a escravidão que o povo de Israel estava passando. Essas feridas estavam acompanhadas de tumores, com sarna e com coceira. Algo totalmente horroroso, horrível, irritante. Além do mais, havia muita dor. Tudo que produzia as úlceras causava muita dor no ser humano. As pessoas sentiam essa dor nas pernas, nos seus joelhos e na sola de seus pés. Diz o relato também que até mesmo os magos dos egípcios, os obstáculos da comunicação da verdade eterna para toda a nação, para todo o povo, não podiam estar em frente de Moisés, pois não aguentavam estar de pé por causa dessa praga. Suas pernas doíam, os seus joelhos doíam e não conseguiam ficar de pé porque a sola de seus pés também sofria bastante. Além do mais, é a última vez em que a Bíblia menciona nas 10 pragas os magos do Egito. Bom, hoje não estarei mostrando também fotos dos deuses, porque são muitos. Somente nessas 3 pragas, 8 deuses falsos foram destruídos pelo grande Eu Sou. Eram deuses relacionados ao ar, eram deuses relacionados com touros e vacas, eram deuses relacionados às epidemias, à cura. Todos esses deuses relacionados a esses animais, ao ar, à epidemia e à cura, foram destruídas, porque não conseguiram trazer paz à terra do Egito, enquanto veio os milagres que Deus havia operado. Sabemos que desde a terceira praga, Deus, Ele fala, agora acabou. Eu sou o Deus do impossível, e ninguém mais vai refazer os sinais que eu estou fazendo. Deus se apresenta na terceira praga como aquele que faz o impossível na vida de todos os seus filhos. E agora já os sacerdotes egípcios já não podiam mais refazer todos os sinais que Deus estava fazendo. Mas ainda tem mais coisas. As 6 pragas seguem uma progressão natural de eventos que se conectam com a inundação do Nilo, com o recuo do rio em algumas semanas anteriores. Tudo foi muito bem planejado. Deus já tinha esses planos de salvação, de redenção do seu povo desde muito antes. Mas agora, queridos amigos, que já vimos todos esses detalhes, vamos fazer agora algumas relações. Pois agora Deus, na primeira praga, na quarta praga que vimos, Ele faz uma distinção importante entre o seu povo e o povo do Egito. Êxodo capítulo 8, versículo 22 diz, naquele dia, separarei a terra de Gozém, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E aqui podemos ver explicações para muitas das nossas perguntas sobre as 10 pragas. O povo de Deus não sofreu com essas pragas para mostrar ao Egito que ali havia o dedo de Deus. Não era somente isso, não era somente mostrar que ali havia o dedo de Deus e que agora eles não sofreriam mais, mas era para mostrar que o Deus
de Israel estava no meio dessa terra e que faria mais sinais ainda para libertar o seu povo. Não foi somente um toquezinho, mas agora aqui a palavra de Deus nos fala que Deus agora se apresenta como alguém que está ali, com seu corpo inteiro, com a sua presença, com a sua glória, mostrando a todas as nações e ao universo que o seu amor é muito maior que o amor do ser humano. Não foi somente o dedo de Deus, a presença de Deus estava na terra do Egito. Isso podemos ver uma relação, podemos fazer uma relação com os últimos dias, porque bem diz a Bíblia que Deus também separará o seu povo. As 10 pragas tem muito a ver com os últimos dias também. Lembra de uma pergunta que fiz faz muito tempo atrás? Faraó, pragas, Moisés e você, o que tem a ver? Tudo tem a ver. A história da redenção, o plano da redenção, mostra que nas 10 pragas faz uma alusão a um Jesus que virá para redimir o seu povo, dar libertação. Então, Deus, no momento que separa o seu povo, agora nessa praga, também está dizendo que logo no futuro haverá uma separação entre o povo de Deus e o povo do mundo. O povo daquelas pessoas que não querem seguir os mandamentos de Deus e que não querem seguir os seus planos para a sua vida. É interessante que aqui na Bíblia temos duas palavras diferentes. O que se diz povo, para o povo de Deus está ali em hebraico am, e para o povo do Egito, o povo pagão, está goi. Então todas as vezes, aqui nas 10 pragas, quando vemos que Deus está cuidando do seu povo, quando vemos que Ele faz essa separação, agora Ele pega assim, esse é meu, goi, esse é o povo pagão. Deus agora iria focar todos os seus milagres somente na terra do Egito, somente com os egípcios. Aqui está o povo de Deus. Quero abrir um parênteses e vamos entender um pouquinho melhor o que significa ser povo de Deus. Porque desde muito tempo, Deus já tinha um plano feito para o seu povo. Uma planificação de evangelismo para todas as nações. É claro, estamos em um mundo de pecados. Não poderíamos dizer que em nenhum momento o povo de Deus ia deixar de sofrer. Mas, queridos, aqui apresenta que mesmo nas dificuldades, muitos dos que eram do povo de Deus se esqueciam dele e muitas vezes deixavam o Senhor. O plano original deveria ser assim. O povo de Israel está ligado com santidade de caráter. Despertar o interesse nas pessoas das outras nações, que ali naquele povo as pessoas eram boas, as pessoas eram separadas, as pessoas tratavam os outros de maneira diferente. Santidade de caráter. Pessoas felizes, pessoas que tinham uma esperança, pessoas que com o seu bom dia, com a sua maneira de agir, diziam às outras nações: calma aí, o meu Deus é o Deus do impossível. Não somente isso, não somente esse elemento, santidade de caráter, estava no plano de Deus para o seu povo, mas também bênçãos em relação ao seu bem-estar. Quando as outras nações olhassem para o povo de Israel, iria ver que aquele povo era saudável, que não sofria com pestilências, que não sofriam com doenças, eram pessoas que viviam bem, que cuidavam da sua saúde, que tinham uma alimentação diferenciada, que seguia os planos que Deus tinha para eles. As pessoas das outras nações iriam olhar, mas espera aí, por que essas pessoas são mais bonitas que a gente? Por que essas pessoas têm uma maneira de falar diferente? Por que parecem que são tão fortes? Porque até mesmo nessas coisas que parecem ser simples, Israel deveria marcar uma diferença enorme para dizer às outras nações que os planos de Deus são melhores.
Mas não somente em relação ao bem-estar, em relação à saúde, mas também ao intelecto superior. As pessoas das outras nações iriam olhar para Israel agora e ver, mas calma aí, essas pessoas são muito inteligentes. Como fazem todos esses cálculos? Como fazem todas essas construções? Como são tão organizados? E então, com muita curiosidade, iriam se aproximar mais a esse povo e falar, mas espera aí, por que isso acontece? Por que são tão inteligentes? Por que são tão estudiosos? Por que são tão organizados? E então imagino as pessoas de Israel falarem, calma aí, porque o meu Deus, o Deus único, Ele nos abençoa, Ele nos ajuda, Ele nos dá força, nos dá prosperidade. Um Deus que já me salvou antes mesmo de eu nascer. Muitos poderiam conhecer a esse Deus vivo através desses exemplos, mas só que não acaba por aí, porque diz também grandeza nacional. As pessoas das outras nações iriam olhar agora para Israel e ver, mas espera aí, por que são tão numerosos? Por que os seus exércitos são fortes? Quando prestamos atenção na leitura em Crônicas, nos livros de reis, vemos quando os reis faziam o censo, quando os reis contavam a sua população, eram muitas pessoas, eram pessoas de grande número, as famílias eram grandes e viviam felizes. Então agora, as pessoas das outras nações, olhando para Israel, iriam pensar, mas por que são tão numerosos? E ainda assim, sendo numerosos, como vocês têm uma vida tão boa? Como vocês não têm doenças, mesmo sendo tão numerosos? Como conseguem ser tão organizados, mesmo sendo tão numerosos? Eram oportunidades para dizer às outras nações de um Deus diferente. Um Deus que tinha um propósito muito maior para os seus filhos. Mas só que também não acaba por aí, porque diz aqui, prosperidade. As pessoas das outras nações, ao olharem para o povo de Israel, iriam ver que eram prósperos, que tinham uma grande quantidade de gado, de ovelha, os animais, os seus recursos, plantações, tudo vinha em grande abundância na época da colheita. Era algo incrível, fora do normal, mas sempre Israel era diferente das outras nações. Então as pessoas, ao olharem para o povo de Israel, iriam ver um Deus que cuidava muito bem do seu povo. Um Deus que separou um povo. Um Deus que por meio do intelecto chamava a atenção das pessoas. Lembra do episódio de Salomão, quando a rainha de Sabá foi visitá-lo pela sua sabedoria? Uma das poucas vezes que o plano de Deus deu certo, infelizmente. As pessoas vinham de fora para poder falar com Salomão e aprender mais sobre a sua sabedoria. As pessoas estavam assombradas, porque aquele lugar era diferente. Lembra quando falava em Crônicas ou em Reis, o tanto de pedras preciosas que eles conseguiam juntar para fazer o novo templo, ou então os novos lugares para adoração a Deus? Era incrível, uma nação santa, uma nação separada, que tinha prosperidade, que era rico em intelecto, que era numerosa. Essa era a diferença que marcava. Logo, Jesus, quando morre na cruz, um novo pacto é apresentado para os seus filhos. Agora, nós somos esse povo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E quando tratamos bem as pessoas, quando trabalhamos, quando fazemos tudo com o melhor esforço, quando nos alimentamos bem, quando estudamos a palavra, muitas pessoas olham para cada um de nós de uma maneira diferente. Então eu posso chegar a uma conclusão: somos a prolongação do plano que Deus tinha para uma grande nação. Hoje, por meio de você, pessoas podem se interessar por um Deus diferente, um Deus que dá prosperidade, um Deus que te ajuda nos trabalhos mentais, um Deus que te dá forças em qualquer lugar, um povo separado, um povo que através da fé em um sacrifício por toda a raça humana é diferente, porque espera a volta de um homem, a volta de um Deus que antes de criar
à luz, já havia um plano para redimir o ser humano. É incrível. É incrível como o povo de Israel tinha uma função evangelística tão importante para todas aquelas nações. E hoje é o mesmo com você. Então, jovem, então, amigo, não obedeça aos homens. Que os teus planos sejam baseados nos planos que Deus tem para cada um de nós. O resultado desse plano que Deus tinha deveria se resumir em Isaías capítulo 56, versículo 7. Sendo uma nação separada, uma nação mostrando a todas as outras nações que eram diferentes, porque um Deus acreditou neles. Porque olha só o que Isaías 56, 7 diz: esse deveria ser o resultado. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. A quem estamos obedecendo? A Deus ou aos homens? Mas há um outro detalhe. Além do que já sabemos, além dessa responsabilidade que já temos em mente por ser o povo de Deus e por acreditar no sacrifício de Cristo, há um outro detalhe nessa história. E é a de Faraó e sua decisão, que me chama muita atenção, porque desde o princípio ele mesmo estava muito obstinado a recusar a proposta que Deus tinha para lhe fazer. Faraó pensa em dar uma maneira ao povo de Deus de como adorá-lo. Então vemos em Êxodo capítulo 8, versículo 8, que diz assim: chamou a Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Mas logo no versículo 15, vendo porém Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Logo, no capítulo 8, versículo 19, diz o seguinte: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Logo, capítulo 8, versículo 28, diz o mesmo. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Mas logo o Faraó, mais uma vez, muda de ideia. Pois diz no versículo 32, mas ainda esta vez endureceu Faraó o seu coração e não deixou ir o povo. Que pessoa teimosa! Vendo todas as maravilhas que Deus fazia, ele continuava a recusar os planos que Deus tinha, mas não acaba por aí. Porque no capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Logo, no capítulo 9, versículo 12, temos o último ato de Faraó, antes de acontecer algo incrível. Então, no capítulo 9, versículo 12, diz o seguinte: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Assim eu vejo aqui nesse versículo, Deus endurecendo o coração de Faraó. Simplesmente, quando estamos tão obstinados em não escutar os seus planos, então Deus ele somente nos entrega a nossa própria vontade, a nosso próprio desejo. Foi assim que acontece com Faraó. Faraó se obstinou tanto em desobedecer às ordens que Deus lhe tinha dado durante as outras pragas, que agora neste momento, Deus somente lhe entrega essa vontade. Mas só que ele ainda teria mais uma prova para enfrentar, uma talvez que seria pior, que ele teria
um grande conflito de ideias. Mas há uma outra história que nos conta bem sobre isso, uma história que pode exemplificar o que acabamos de ver com Faraó. É uma história de um jovem que, por meio dos seus desejos, por meio das suas decisões, acabou se encontrando com Cristo e saindo desse encontro pior do que já estava. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22. Marcos, capítulo 10, versículo 7 ao 22. E diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O homem de bens e com muito prestígio na sociedade naquela época não tinha o costume de correr até algumas pessoas. Isso quer dizer que esse jovem rico, alguém que poderia ter também uma grande oportunidade naquelas terras, talvez poderia ser um grande governador, diziam alguns comentadores da Bíblia. Ele correu até Jesus. Talvez fosse algo que simbolizava o seu próprio desespero, que ele necessitava de alguém em quem confiar, ou então de alguém para lhe mostrar as coisas boas que ele tem feito. Eram pessoas que mostravam sua seriedade no caminhar. Pessoas como esse jovem, desanimado, descobriu que teria que desfazer suas riquezas logo depois de ter falado com Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui não é na maneira como ele corre ao encontro de Jesus, mas senão no que Jesus lhe disse. Ele disse: Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aqui Jesus fala da segunda parte da lei entre eu e o meu próximo, como eu devo me portar, como eu devo me comportar com o meu próximo, como eu devo agir com o meu próximo. Porque todas as coisas ali antes, na primeira parte da lei, falando de Deus, como eu devo adorá-lo e como eu devo respeitá-lo, todos já sabiam muito bem, mas havia uma coisa que era importante, que esse jovem rico teria que aprender. Logo, o que me chama a atenção é que Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Deixando em último lugar o honra teu pai e tua mãe. Talvez esse jovem tivesse a necessidade de melhorar a sua maneira de falar com seus pais, ou de respeitar os seus pais, pois é um mandamento importante que temos na Bíblia. Talvez foi por essa razão que Jesus deixa como última instância aqui: honra teu pai e tua mãe. Mas há algo mais que me chama a atenção, porque Jesus não comenta sobre um dos mandamentos. Não sei se Jesus esqueceu, mas talvez ele estava fazendo isso de propósito, pois aqui falta um mandamento: não adulterarás, não furtarás, não matarás, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Mas aqui não estava o não cobiçarás. Talvez essa era a grande necessidade desse jovem: deixar de olhar as riquezas dos outros, ou então ter um gosto profundo pelas propriedades que ele tinha. Talvez ele necessitava deixar todas essas coisas para então seguir a Jesus. Talvez esse era o grande gigante desse homem: as suas riquezas, as suas propriedades. Logo, no final desse encontro, este homem já não se sentia bem, porque lhe custava deixar as suas propriedades, lhe custava deixar as suas
riquezas para seguir a Jesus. Qual tem sido o nosso gigante hoje? Qual é o duelo que tem dado dificuldade em nossas vidas? Qual é o duelo que tem nos deixado cansado durante essas semanas, durante os dias em que vivemos? Para esse homem, o seu grande duelo era deixar as suas riquezas. Hoje vemos que Deus separa um povo. Separa um povo por meio da sua promessa. Que Ele utiliza um povo para dizer às outras nações que o nosso Deus, esse Deus, é um Deus único. É um Deus que faz milagres, um Deus do impossível. Que Ele cuida do seu povo, dos seus filhos. Deus, Ele respeita também as nossas decisões. Portanto, o que me influencia hoje para fazer más decisões? Vimos como Faraó errou em suas decisões, tão obstinado em desobedecer a Deus. Neste momento, Deus lhe entrega a sua vontade. Deus lhe entrega a Faraó a sua própria vontade. Mas também quero lhe fazer uma pergunta, porque assim como aconteceu com o jovem rico, você hoje está disposto a deixar as propriedades ou as riquezas, ou a deixar algo que não te deixa realmente se aproximar a Deus? Qual tem sido a sua riqueza? Qual tem sido o seu gigante que não deixa com que você se aproxime do Senhor? Deus separa um povo para evangelizar a terra. Deus cuida do seu povo e pode cuidar de você. Cuidado com as suas decisões. Não faça como o Faraó. Escolha a Deus hoje e sempre. Mas esteja também disposto a deixar tudo o que te prende aqui na terra. Que possamos viver os planos de Deus. O que tem te deixado preso aqui na terra? Que hoje você também esteja disposto a deixar o que te prende aqui para seguir o nosso Deus. Bom, os convido agora a fazer uma oração, a falar com o nosso Pai, que possamos ter isso em mente, fazer sábias decisões, também deixar o que nos prende aqui na terra para seguir o nosso Deus. Falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por estes momentos, por ver que o Senhor nos separa dos demais para cuidar de cada um dos seus filhos. Sabemos também que temos que ter cuidado com as nossas decisões. Ajuda-nos, Pai, a hoje decidir por Ti sempre. Mas também há algo muito importante que talvez esteja atrapalhando a cada um de nós a seguir-Te todos os dias em nossa vida. Talvez há algo que nos prende aqui na terra, ou as nossas riquezas, ou as nossas propriedades, não sei bem. Mas, Pai, nos ajude que hoje possamos deixar o que nos prende, estar dispostos a desfazer das coisas que nos apartam de Ti, que nos afastam da Tua presença, para então começar a seguir o Senhor de perto, a estar pertinho de Ti todos os dias. Pai, nos ajude hoje a vencer também os nossos gigantes. Sabemos que é um duelo difícil, mas hoje Te pedimos que esteja ao nosso lado, batalhando por nós essas guerras. Nos faça, Pai, vencedores hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.